Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. E dar bem-vindo também a você que, apesar de não ser professor, está aqui para aprofundar-se na sua fé através do conhecimento da Palavra de Deus. Realmente isso nos faz muito alegres de saber o seu interesse em conhecer e aprofundar-se no conhecimento da Palavra de Deus. Estamos diante de nós na lição de número 9, nessa série de lições sobre a igreja em Jerusalém, e o tema da lição de hoje é uma igreja que se arrisca. E neste vídeo nós trazemos para você uma maneira, com uma didática um pouco diferenciada da nossa escola dominical, não lendo a revista, no entanto, a partir daquilo que nós estudamos da revista, nós distribuímos para você um roteiro com 3 tópicos, 3 subtópicos, que são, se você é novo por aqui, distribuídos gratuitamente. Você só baixar o link aqui que está na descrição do vídeo, e se você por acaso quiser assistir a aula comentada, nós também disponibilizamos aqui no canal e o link vai estar também na descrição. Então, no nosso estudo de hoje, esta é a maneira que eu ensino na minha sala de aula, como disse, a partir da nossa lição, nós trazemos um roteiro um pouco mais dinamizado e que nos permite ensinar mais baseado na palavra de Deus, nos versículos bíblicos, do que em verdade naquilo que está escrito ali no comentário. Dividimos esta lição em 3 tópicos. Primeiro, a necessidade da defesa da fé. Segundo, como se preparar para a defesa da fé. Em terceiro lugar, os 2 lados da defesa da fé. O primeiro tópico, vamos falar da necessidade da defesa da fé, e 3 são os subtópicos para explicar esta necessidade. Primeiro, a nossa fé, ela vai ser questionada, e para tal nós precisamos de conhecimento. Em segundo lugar, ela vai ser desafiada, e para tal nós precisamos ter ou tomar uma decisão, e ela vai ser minada, ou pode ser minada, e isto é através de falsas narrativas. Então, o primeiro subtópico nós vamos estar estudando sobre a necessidade de defender a nossa fé. O texto da leitura bíblica em classe fala daquele diácono jovem Estevão, que foi alguém que antes da sua morte, em verdade, foi martirizado por isso, por defender a sua fé. E o fato que nós aprendemos ali, e vamos trazer neste primeiro tópico, o nosso comentarista também colocou na nossa lição, é que a nossa fé, um dia ou outro, em um lugar ou outro lugar, de uma maneira ou de outra maneira, vai ser questionada. E quando nós somos questionados na lógica acerca da nossa fé, que é algo espiritual, daquilo que nós cremos, que nós vivemos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E eu deixo para você 2 textos bíblicos aí. Primeiro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o texto diz: "Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós." Então, a nossa esperança é algo espiritual. Aquilo que move o nosso dia a dia espiritualmente com Cristo, aleluia. A realidade viva da fé é algo espiritual. Mas Pedro nos chama a atenção que alguém pode nos questionar, e ele disse que nós deveríamos estar preparados. E quando formos trazer a resposta, por estarmos preparados, nós vamos responder com mansidão diante da pessoa, mas com temor diante de Deus, a estas pessoas que estão questionando a nossa fé. Porque quando alguém questiona, assim como aconteceu com Jesus, nem sempre a intenção é aquela que nós vemos primeiro. Você vai se lembrar que acontecia isso com Jesus. Eles faziam perguntas sobre o pagamento de impostos ou outras coisas sobre a questão de marido e mulher e etc. Mas o texto mesmo dizia que eles faziam isso de propósito para o pegar em alguma coisa, ter algo que acusar contra ele. Então, este tipo de discernimento espiritual, nós, quando tememos a Deus ao responder à razão da nossa fé, diante de Deus o temor nos vai ajudar a nós recebermos do Senhor o discernimento, como promete a palavra de Deus. Que não nos preocupemos na hora que nós fomos diante do sinédrio, na hora de grandes e etc., que o Espírito Santo nos ajudaria com aquilo que nós devemos responder ou falar naquele momento. Então, esta realidade é para aquela crente, aleluia, que ao responder a alguém a razão da sua esperança, questões da sua fé, diante de Deus, eles estão com o coração temeroso. Mas diante da pessoa, nós precisamos e somos chamados
chamados pela palavra de Deus de ser manso. Nem sempre isso é fácil. Primeira coisa acontece quando nós não temos um conhecimento sólido, nós nos tornamos um pouco agressivos ou nervosos exatamente porque não temos suficiente conhecimento. Aqui entre nós. Acontece com qualquer um. Acontece comigo se for em algo que eu não tenho conhecimento. Agora eu já aprendi a dizer se eu não sei. Olha, eu vou te responder outro dia, não quero falar sobre isso agora. Eu vou sair da situação. Por quê? Para exatamente não tornar-me agressiva. Outras vezes, o inimigo provoca para que haja uma agressão. Mas a palavra nos diz que responda com mansidão e temor. Vamos ainda falar de Atos, capítulo 17, versículo 18 ao 20, diz: e alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele é Paulo no caso, né? Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Então está aí na prática esta colocação. A nossa fé, ela pode ser questionada de diversas maneiras, em bons termos, maus termos, bem vista ou má vista, como estes aí até falava. Ele fala de deuses estranhos, apesar de que era uma cultura que aceitava deuses estranhos. O fato é que de um lado ou de outro, num momento ou num outro, por uma pessoa ou por outra, nós haveremos de ser questionados. Por isso é importante nós continuarmos a estudar, continuarmos a aprender a palavra de Deus e acrescentarmos no conhecimento da nossa fé. Conhecimento e vivência. Segundo, a nossa fé algum dia vai ser desafiada. E quando a nossa fé é desafiada, é um momento de decisão para nós. Josué, capítulo 24, versículo 15, este texto tão conhecido nosso. Josué fala para o povo o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, neste momento, ele percebeu que toda a população, todo o povo de Deus estava, sendo desafiado na sua fé, como que todos sendo levados para um mesmo lugar, e este lugar não era a fidelidade ao seu Deus. Será que esta é uma realidade de hoje? Demais. Infelizmente, mesmo dentro desta cortina ou deste lugar chamado mundo evangélico, nós temos, sido levados muitas vezes a caminhar por um caminho que não é o caminho correto de Deus. E eu quero lembrar a você que no caso de Josué era o mesmo. Era o povo de Deus que conhecia a palavra de Deus, que vivia a realidade do perdão de Deus através do sacrifício de animais, do cumprimento da lei, pelo menos a tentativa, toda aquela realidade daquilo que Deus permitiu eles terem. Eles eram o povo de Deus, mas estavam apartados. E num momento onde a nossa fé, lá no interior de nós, ela é desafiada, é momento de decisão, e foi isso que o líder, o homem de Deus, fez. Irmãos, o que vocês decidem hoje? Para mim, isso aí não está bem. Decidam, é o Senhor, eu e a minha casa, essa foi a minha decisão. Vamos ainda ler em Marcos, capítulo 10, versículo 21 e 22, que diz: e Jesus, olhando para ele, o amou. É um jovem que veio perguntar como ter certeza da salvação. Jesus o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então nós vemos um encontro que não acontece, graças a Deus, Todos nós vamos ser agradecidos a Deus, que não acontece com nenhum de nós. Talvez possa ter acontecido ou possa acontecer com alguém. Um momento de decisão, qual foi? Este jovem queria a salvação. Quando Jesus deu a primeira resposta, foi no sentido de obedecer a palavra de Deus, e ele disse: olha, eu obedeço fielmente desde a minha juventude, mais tenra juventude. E a Bíblia diz, como nós lemos, Jesus, por o amar, falou toda a verdade. Havia uma outra idolatria no seu coração. Havia algo que estava no lugar de Deus na sua vida. Talvez até eu possa dizer que este jovem tinha um chamado, porque Jesus disse: olha, você vai deixar isso, ou seja, mostrar que o seu coração não está apegado a isso, mas você vai vir e me seguir. Não foi todo mundo que Jesus mandou segui-lo, não.
Pelo contrário, tem até um outro texto que o pessoal pedia para seguir Jesus e Jesus meio que dizendo, olha, né, falou para um isso, o outro aquilo, como quem não dando muita, né, vazão para isso, fazendo difícil o seguir. O próprio Gadareno que foi liberto de demônios, ele pediu para Jesus, Senhor Jesus, deixa eu ir com o Senhor, te seguir. E ele disse, não, você tem uma obra para fazer em Decápolis, vai, conta para eles o que Deus fez por você. Amém? No entanto, a este jovem, Jesus disse claramente, faz isso e vem e segue-me. Por quê? Porque Jesus conhecia a prisão do seu coração. Amém? E quando nós somos confrontados, aí escuta essa porque dói em nós agora, ok? E, inclusive, uma das coisas é o nosso amor ao dinheiro, a querer ser rico, né? A Bíblia diz assim mesmo, o amor, né, ao dinheiro e à riqueza é a causa de muitos males, irmãos. E muita gente, diz o texto, perde a fé por causa disso. Porque na hora H, entre a fé, entre a igreja, entre ser fiel ao Senhor e ter acesso a isso aqui, ai, não, Deus vai me perdoar. Tá tudo certo com Deus, Deus quer a nossa prosperidade. Não é à toa que os grandes pregadores agora, né, deste evangelho do reino, onde nós somos chamados a crescer humanamente aqui, chamando tudo de reino de Deus, a sermos políticos, a sermos grandes empresariais, a sermos ricos para bem do reino de Deus. Está crescendo no nosso meio, porque este é o desejo do nosso coração. Só que Jesus falou a verdade, escute por favor. Jesus falou a verdade para aquele jovem. Aleluia. E confrontado com a verdade, chegou o momento da decisão. E é isso aí, a nossa fé, em algum momento da nossa vida, o Espírito Santo nos vai confrontar com a verdade e vai desafiá-la. Onde está? Onde você está? Aleluia! E aí este é o momento de decisão. Termino aí com Lucas 10, 42, que diz, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você lembra dessa história, as duas irmãs, né? As duas para servir ali a Jesus, felizes com Jesus, mas uma ficou lá ocupada fazendo o trabalho para o bem dos crentes, de Jesus inclusive, né? Mas a outra escolheu o quê? Ficar ouvindo. Há tempo para todas as coisas, aleluia. E cada uma teve a sua decisão, nenhuma delas em primeira instância é negativo, mas em alguns momentos da nossa vida, e esta é a beleza do evangelho, aleluia, a minha experiência não é a mesma sua, a nossa experiência não é a mesma de Maria, de Marta, que não é a mesma daquele jovem rico, e assim por diante, mas em algum momento é tempo de decisão. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou aceitar isso ou eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus, receber aquilo que a minha alma necessita, alimento? São dias, são momentos, são horas, e a nossa fé, a necessidade de defendê-la é porque ela vai ser questionada, mas ela também vai ser desafiada. E eu posso até dizer que não só ela vai ser questionada algumas vezes, ela vai ser desafiada em nosso coração muitas vezes na nossa carreira em Cristo, mas ela também pode e vai ser algumas vezes minada. Através de como o pastor José Gonçalves nos traz no estudo de falsas narrativas. Fizeram para com Jesus, fizeram para com Paulo, ou seja, falsa narrativa é mentiras, é enganos, é gente que coloca meia verdade. E um dos maiores problemas com o engano é quando ele tem muita verdade nele, porque você olha para ele e diz, mas poxa, parece tão perfeito, parece cristianismo, parece realmente ser servo de Deus, parece realmente reino de Deus. No entanto, se nós não conhecemos a palavra, se nós não estamos firmes com o Espírito Santo para ouvi-lo quando ele disser, não é meu, algo está errado aqui, a nossa fé pode ser minada. João capítulo 7, versículo 12, havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Está aí, acerca de Jesus, né? Haviam falsas narrativas. Um achava uma coisa, mas outros achavam outra. Então, os que achavam que Jesus não era bom, que era um enganador do povo. Você pode imaginar, todos esses exemplos aí foi o pastor José Gonçalves que deixou para nós aí na nossa lição, né? Então, falsas narrativas sobre Jesus. Podem falar mal do bem, fazendo uma narrativa errônea, geralmente escute por favor que esse aqui é bem interessante, para a defesa de algumas falsas narrativas, como eu já mencionei algumas aqui, na lição que vem nós vamos estar mencionando na aula comentada algumas delas,
para defesa destas falsas narrativas, são feitas lindas narrativas para o projeto dessas pessoas. Estou falando tudo de cristianismo, tá? Tudo de cristianismo, ou seja, como ser crente agora. O que é que aqueles, e aí vem a história, o que é que o pessoal do passado, a geração anterior, não entendia? Não via, coitadinhos. Você já viu aqueles vídeos que a igreja até hoje entendeu errado isso? E aí vem um salvador da pátria nos ensinar como se entende esta verdade do reino de Deus. Pois é, então, para que não só a pessoa faz uma grande narrativa bonita, encantadora, mas desfaz, ou seja, automaticamente uma nova narrativa daqueles que estão contrários à sua, geralmente colocando para baixo. Mateus capítulo 28, versículo 13 a 15, diz: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram, e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Era o projeto aí, né? E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos e foi divulgado esse dito entre os judeus, como é que diz aí? Até o dia de novo. Então, é a história, dia de hoje, até a história é essa. O que aconteceu com Jesus? Ressuscitou? Não, roubaram o corpo dele. Então, esta falsa narrativa foi comprada, foi passada, foi planejada naquele tempo, e como diz o texto bíblico aí até hoje, entre os judeus, participa-se como sendo uma verdade. Atos capítulo 17, versículos 6 e 7, o texto diz: porém, não os achando, trouxeram Jasson a alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então aí estava outra vez uma narrativa. E com isso é assim, é como olhar para aquele grupo. Como ver aquela pessoa? Então, quando você escuta alguém que faz um outro alguém parecer inferior, incapaz, errado, mal, com mal intenção, é uma narrativa que a pessoa está fazendo acerca do outro. E isso pode acontecer sendo correto ou sendo incorreto. Pode acontecer contra um que realmente está fazendo errado, como contra alguém justo, que é o caso aí de Paulo. Então, a nossa fé, ela pode ser minada se nós dermos ouvidos a falsas narrativas. Então, estudamos o primeiro tópico, a necessidade e defesa da fé. Segundo tópico, como se preparar agora para defender a nossa fé. Primeiro, amando o Deus da nossa fé. A palavra-chave é relacionamento. Segundo, conhecendo as bases da nossa fé através da Bíblia Sagrada. Em terceiro, apontando para Cristo a nossa fé, indo atrás da prioridade que é de Cristo. Então, em primeiro lugar, queremos defender a fé, desejamos defender a fé, mas somos tão somente crentes, amém? Alguns há 1 ano ou menos, outros há 5 anos ou mais. No entanto, cada um com a sua possibilidade, cada um numa igreja, cada um num contexto, inclusive de educação cristã. Eu falo de escola dominical ou de institutos bíblicos ou o que quer que seja, oportunidade diferente. A pergunta então é como nós todos podemos defender a fé. E a primeira arma de defesa é amar o Deus da fé. 1 João capítulo 4, versículo 9. Através do relacionamento com Deus. Então não é só eu sou de Deus, mas Deus lá favorecendo a minha vida, me abençoando, mandando profeta com palavra linda para mim e eu aqui vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Isso não é relacionamento. Queremos ouvir de relacionamento? Vamos ler a Bíblia e vamos olhar como Jesus se relacionava com o Pai. Como Paulo se relacionava com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Como eles ensinaram que nós devemos viver a nossa vida de relacionamento com Deus. E não só aprender, mas vamos viver. 1 João 4,9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, quando nós amamos alguém, como Deus amou, o que ele fez? Quem ama faz o quê? Dá, né? Dá.
Glória a Jesus. Então, o texto nos ensina que porque Deus amou, para amar alguém, você quer ter um relacionamento, você se dá. Não só ele enviou a Jesus, mas para nós vivermos nele, para sermos abençoados com a sua presença. João 14, 21 diz o texto, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É Jesus falando. Ele diz, olha, existe muita gente que fala de amor, como eu disse, o relacionamento, o dia a dia que prova o verdadeiro amor. Não é assim? Então, quer preparar para defender a fé? Ame a Deus, o Deus da tua fé. Mas não se ama só dizendo eu te amo, Jesus, ou cantando. Jesus aí diz, quem tem os meus mandamentos, ou seja, é alguém que conhece o que Deus manda. O que Deus manda. O problema é que nós estamos atrás de um cristianismo que não mande mais nada. Nós estamos olhando para gerações atrás e dizendo aquele cristianismo que mandava no jeito que eu vista, ou no jeito que eu ande, ou com quem eu seja amigo, ou aquilo que eu assisto, eu não quero este cristianismo. Aí Jesus diz, olha, você quer um relacionamento com o Pai e comigo? Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar significa manter no seu coração e vive estes mandamentos. Este é o que me ama, ou seja, quem ama a Deus tem um relacionamento com Deus e este relacionamento é feito através da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus. João capítulo 21, versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Jesus questiona isso de nós. E uma das maneiras fortes de nos enraizar na fé não é só sermos orgulhosos de estarmos dentro do mundo cristão ou do gospel ou do evangelho. É amarmos a Deus, a sua palavra e a igreja de Deus. E aí Jesus questiona, e Pedro amava Jesus. E ali ele o tinha, inclusive fisicamente é mais fácil ter um relacionamento com alguém com quem você lida no dia a dia. Alguém que você vê a bondade do seu coração, alguém que é amigo seu, é fácil, é mais fácil do que para nós. Mas o relacionamento com Deus através do Espírito Santo é possível e nós temos experiência. Mas ele é provado, ele é vivenciado. Jesus está dando uma lição grande para ir. Apacenta minhas ovelhas, ou seja, enquanto nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos lidando com coisas que às vezes parecem errado, no sentido de duro, difícil para nós, o nosso coração, né? Nós estamos, na verdade, provando o nosso amor para com Deus, quando nós servimos aos nossos irmãos. Quando nós aguentamos determinadas coisas no serviço a Deus na igreja. Aleluia. Isto é amar. Relacionamento com Deus. Como se prepara para defender a fé? E aí eu pergunto para você, deixa eu voltar aqui uma coisa. Quem ama a Deus se abala? Será que Pedro, quando falou, olha, vai acontecer isso e etc. Quando Pedro começou a falar, olha, vão me perseguir, vão me matar, o que ele fez, irmãos? Ele não titubia na fé, não. Pelo contrário. Ele diz, Jesus, que é isso? Eu vou com o Senhor até a morte. Agora, Deus deu uma grande lição para ele. É que às vezes a gente pensa que a força da fidelidade está só em nós. Ele nunca deixou de amar a Jesus. Mas Jesus disse, olha Pedro, você vai trair. E eu acho essa experiência dura, mas linda, porque é quando nós descobrimos quem nós somos. E não é que Pedro não amasse, ele amava demais, irmãos, a Jesus. Ele não mentiu para Jesus dizendo, não, se alguém vier pegar o Senhor, eu vou na frente, eu mato, eu faço. Ele deu prova disso. Quando chegaram perto, ele foi o primeiro que arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele estava pronto, como ele disse, até morrer por ti. No entanto, nesta realidade do mundo espiritual, irmão, nós não somos nada, somos dependentes de Deus. Então tenhamos um relacionamento com Deus. Agora, quem ama a Deus verdadeiramente, irmãos, defende a sua fé.
Aleluia! Nada o move. Ele pode até errar, ele pode passar por estes desafios do relacionamento com Deus, mas a sua fé não se abala. Conhecendo as bases da nossa fé é outra maneira para nós nos prepararmos. É o subtópico 2 aí. Mateus capítulo 22 e 29. O texto diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, e nem o poder de Deus. Nós, como crentes, vamos errar se faltar-nos um dos dois lados. Tem crente que conhece muito Escritura, mas desfaz do poder de Deus. Diz, isso não pertence a nós, isso é para ontem, isso é para amanhã, isso não é para todo... Não. E outros querem o poder de Deus, mas desprezam o conhecimento das Escrituras. E Jesus começou com elas. Somos errados, estaremos errados se não conhecermos as Escrituras. Então, a primeira coisa para defender a fé é o relacionamento com Deus, mas a segunda coisa, que talvez podia ser a primeira, é o conhecimento das bases da nossa fé através das Escrituras. Atos capítulo 7, versículo 2, depois o 37 e o 52. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. É o texto baseado na nossa lição aí, né? Estevão. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Que isso? Onde ele aprendeu isso, irmão? Nas Escrituras. Não só falou de Abraão, mas agora, olha aí, 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, nestes 3 versículos somente, ele caminha na história de Abraão, na história de Moisés, na história dos profetas e na resposta do povo de Deus a estes homens, a revelação de Deus. E ele conclui: o nosso povo, os vossos pais, os nossos pais, sempre resistiram, ou seja, foram contrários à verdade. Porque a revelação do justo, a revelação do Cristo estava em todo este caminho. No entanto, nós o negamos. Então, queremos defender a fé como Estevão fez. Veja, Estevão conhecia a palavra, as Escrituras, a revelação. Escute, por favor. Este livro aqui é a única revelação de Deus para a humanidade. Só se conhece a Deus pela Bíblia. Você pode ter experiência, mas você só vai saber se esta experiência é de Deus ou não se você conhecer a palavra de Deus. Terceiro lugar, apontando para o Cristo da nossa fé. Não só para Cristo, mas para aquilo que é prioridade de Cristo, porque o nome Cristo, o nome de Jesus é interessante, todos apontam. Os novos evangelhos propostos para nós hoje, no meio evangélico, todos falam de Jesus. Eu até tenho um livro aqui que se chama Um Evangelho Sem Deus. Trata-se de um evangelho humanista. Porque o Deus do Antigo Testamento, que foi quem mandou a Jesus, mas faz umas coisas muito duras, né, muito fortes e etc. E há estudiosos e há pessoas no mundo teológico que defendem um humanismo dentro do cristianismo. Essa pessoa é um pastor, que eu estou falando, que escreveu este livro. Ok? Mas de Jesus, o seu Jesus, a maneira que ele vê e dispõe Jesus, como lembra das narrativas? Como você coloca Jesus, como você vê Jesus, quais partes, quais histórias, quais palavras você usa, né? Então, este Jesus está tudo bem com a gente. Então, nós, quando apontamos para defender a nossa fé a Cristo, não basta apontar o nome de Cristo, o nome de Jesus, mas a prioridade de Cristo, a prioridade de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o quê? Contra o pecado. Ou seja, Jesus deixou a sua glória para vir nos salvar-nos, porque nós tínhamos um probleminha enorme, que é a causa de tudo que nós sofremos hoje, chamado QP? Pecado. A prioridade de Jesus e do Pai foi resgatar-nos do poderio do pecado e trazer-nos a liberdade, ao perdão, ao direito agora, por causa dele, de irmos para o céu, de sermos considerados justos. E ele diz, olha, os pecadores perseguirão, haverá confrontações, como nós vemos a Estevão. Mas não enfraqueçam, porque vocês nem resistiram até o sangue combatendo contra o pecado. Ou seja, a prioridade de Deus, escute por favor, é combater contra o quê, irmão? A nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é A e B, mas é contra o pecado. Então dizer que defender a nossa fé é apontar para o Cristo, mas o Cristo cuja prioridade é salvar do pecado. Então, se em nosso novo evangelho nós estamos comungando, aceitando, permeando o que é pecado para ele, não é para mim nem para você, porque a gente pode refazer. Aliás, tem várias versões do que significa pecado hoje, dentro do mundo evangélico. Eu estou falando para você, irmão, de livro de pastores que eu tenho aqui. Americanos, pastores, né? Que consideram pecado coisas completamente diferentes daquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Qual é o desejo de Deus? Está aí. Este é o desejo, essa é a prioridade de Deus. Deus quer que todos se salvem. Nem todos vão se salvar, porque eles rejeitam. Porque nós podemos, todos nós somos livres para rejeitar. Mas o desejo de Deus está aí. É que salvem e que venham ao conhecimento da verdade, ok? Então, quando nós defendemos a fé, nós apontamos para um Cristo, mas um Cristo cuja prioridade é que a verdade seja ensinada para que as pessoas possam crer, se arrepender e sejam salvos. Esta é a sua prioridade. Então, se nós defendemos a nossa fé, apontemos para o Cristo da Bíblia. Hebreus capítulo 13, versículo 21, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes o quê? A sua vontade. Operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então nós amamos a Cristo, que a nossa prioridade seja a mesma prioridade de Cristo, fazer a vontade do Pai. É assim que nós preparamos para defender a fé. Vamos ver se funciona? Será que crente Estevão, crente Manuela, crente você, amém? Vamos defender a fé. Será que quem tem um relacionamento com Deus seguro, ora, conhece a voz de Deus, defende bem a fé? Claro. Quem tem conhecimento das Escrituras e busca sempre conhecer mais, vai defender bem a fé? Claro que sim. E que mais? Quem aponta toda a fé e todas as pessoas, não a si, não aquilo que ele crê ou deixa de crer, gosta ou deixa de gostar, ou a igreja A ou B, ou estilo A ou B, mas aponta para Cristo e as prioridades de Cristo. Será que a sua fé não é mais forte? Glória a Deus, esta é uma verdade. Agora, muito interessante, poucos versículos aí neste último tópico, mas lindo demais, baseado no finzinho da história de Estevão. Quando nós encontramos os dois lados da defesa da fé, acusadores de Estevão de um lado e Estevão do outro lado. Ambos tinham fé, escute por favor, ambos tinham fé. E ambos criam no Deus de Moisés, de Abraão, da Bíblia, ok? No entanto, os três tópicos que eu propus aí para os dois lados da fé é que ambos viram o que Deus mostrou. Um lado desejou matar, apedrejando, e o outro lado preferiu amar, perdoando. Atos capítulo 6, versículo 15 é o primeiro subtópico, aonde Deus permite algo ser visto por todos. Veja aí o que diz o texto. Então, todos os que estavam assentados no conselho, que conselho? O conselho que está para julgar Estevão, ok? Fixando os olhos nele, em Estevão,
viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão teve o privilégio de ver até a Jesus e o céu aberto. Mas aqueles homens, Deus o fez ver algo. Escute, por favor. Porque para que a justiça de Deus seja completa, e eu estou falando, volto a dizer, não é em coisa do mundo, gente achar coisa na igreja, não. Estou falando aqui dentro da nossa realidade do evangelho. Porque há muitos evangelhos, há muitas manifestações, há muitas facções aqui dentro, há muita coisa acontecendo com o nome de pentecostal, com o nome de Deus e que não é. E outros que estão pregando o que é certo e são mal vistos. E por causa disso a gente se pergunta, e com toda a sinceridade do meu coração, aquelas pessoas que estavam no conselho contra Estevão estavam calcados em uma verdade que foi Deus que deu. Só que eles não entenderam, não receberam a Cristo, que era o Messias. Então, a partir daquele momento, eles deixaram, e claro, esta mudança de pactos não vai acontecer com nenhum de nós aqui neste tempo presente. Escute, por favor, não está acontecendo uma mudança de pacto entre o evangelho de ontem, dos nossos pais na fé, o evangelho do nosso pastor de hoje e deste jovem que está dizendo do evangelho do reino que vai conquistar o mundo. Não existe essa transição. Onde a irmã sabe disso, irmã? Na Bíblia. E a transição deles, eles sabiam na Bíblia? Sabia, foi isso que Estevão explicou para eles. Ele diz, irmãos, vamos olhar para Abraão, estava mostrando para Jesus. Vamos olhar para Moisés, estava mostrando para Jesus. Vamos olhar para os profetas, estavam falando de Jesus. O mundo todo judaico, o povo de Deus, estava esperando essa transição. E diz o texto ao Gálatas, na plenitude dos tempos ela aconteceu. Ok. Então vai haver uma transição para nós no futuro? Vai. A partir do arrebatamento da igreja, porque aí vai se fechar um tempo, biblicamente. Como eu sei, irmãos? Pela Bíblia. A partir dali, sim. Mas até agora, não tem esta transição. Então, quando nós olhamos para um lado e para o outro, nós temos que ver o que Deus permitiu ver. Agora, é muito delicada essa coisa. Porque na briga dos sinais comprovam Deus estar conosco. É uma das armas do evangelho que Jesus disse, não vão sem ela, não vão sem ela. Sejam cheios do Espírito Santo, os sinais vão seguir os que creem. Mas na briga dos sinais você vai ser levado comigo lá diante de Faraó. Que Deus disse para Moisés, na sua intimidade com Moisés, fez sinais e disse, agora você vai e você vai se mostrar diante de Faraó. E você vai fazer estes sinais na frente de Faraó. O que Moisés talvez não estava esperando é que, diante do primeiro sinal, Faraó riu com aquela risadinha por dentro e chamou os profetas dele, os magos dele, os astrólogos dele, o que quer que seja dele. Amém? E o que aconteceu é que fizeram sinais, algumas vezes parecidos, outros iguais. Em algum lugar, no entanto, Deus mostra com quem ele está. A cobra de Moisés come as outras cobras. Uma coisa ou outra acontece, o fato é que Deus permite. Há imitações, é por isso que faz delicado. Mas em algum momento Deus dá, principalmente àqueles que têm o coração disposto para Deus, a possibilidade de você ver, de você sentir, de você entender aonde está a verdade. Aleluia, aqueles homens tiveram. Você pode imaginar, aqueles homens ouvindo com raiva de Estevão pelo que está falando, mas de repente, olhar para ele e será que e ver o rosto dele, eu não sei o que marcou, mas a Bíblia diz claramente, todos eles viram como se fosse um rosto de um anjo. A minha ideia do que eu reagiria, eu dizia, gente, peraí, alguma coisa tá... Será que é mesmo de Deus? E eu questionaria naquele momento. É bem possível, eu me quebrantaria naquele momento. Foi a oportunidade de Deus. Todos viram isso. João capítulo 12, versículo 37, o texto diz, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Mas o problema é que quando nós queremos aquele evangelho, já não queremos mais esse e queremos esse.
Então não adianta ter sinal. Não adianta o Espírito Santo me dizer é aqui, porque eu vou me encantar com os sinais daqui, com as palavras e a narrativa daqui, porque é o que Jesus diz aí. Mesmo que eu fizesse todos aqueles sinais, é Jesus, irmãos, e é o que Jesus fez, escute, porque teve um dos evangelistas que disse, irmão, não cabia em livro nenhum se eu fosse tentar colocar tudo que Jesus fez de sinais e de maravilhas e de milagres. Não ia caber. Mas Jesus ainda diz assim, essas palavras, se eu tivesse feito tantos sinais diante deles, ainda assim não creriam, porque essa é a realidade do coração. Então, ambos viram em algum momento aquilo que Deus o permitiu ver, ou seja, saber de que lado Deus estava. Mas um que endureceu o coração desejou matar. Atos 7:58, o texto diz, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. João capítulo 5, versículo 16. No caso, a mesma coisa para com Jesus. E por esta causa, os judeus, o quê? Perseguiram Jesus. E procuravam o quê? Matá-lo. Porque fazia essas coisas no sábado. Tanto Estevão como Jesus, como nós, seremos perseguidos. E o interessante é ver o sentimento que move o coração, tanto daqueles conselheiros como destes que ouviam Jesus. Estes faziam sinais de Deus, pregavam honestamente com virtude de Deus a palavra de Deus. Eram homens de Deus. Será que Jesus não era um homem de Deus? Claro que era, ele era o próprio Deus encarnado, aleluia. Será que Estevão não era um homem de Deus? Com certeza, a Bíblia dá testemunho de que ele era cheio do Espírito Santo, operava poderes, maravilhas, conhecedor das Escrituras. No entanto, como pode se explicar? Ninguém sabe. Não é só que eles não queriam, não é só que eles não gostavam, não ia com a cara deles. Tinham ódio em seu coração e queriam matar. Eu não tenho problema que nessa nossa disfunção ou de entende, interpretação, isso, alguém até tome um lado e, enfim, tem a sua preferência, ou tem o seu entendimento, ou aprendeu assim, o que quer que seja. Mas uma pedra de toque para nós, escute por favor, é a questão do ódio no coração. E às vezes eu vejo tão disfarçado por estes novos evangelhos e os seus príncipes que estão na mídia social espalhando eles, quando eles falam do que é deles, é tão lindo, o rosto resplandece. Aí, de repente, quando eles falam de uma crítica ou de alguém que está do outro lado, você sente aquele ódio por dentro. E a crítica é dura, e às vezes com palavras bem colocadas, mas a faca está lá para matar. O ódio está lá presente. E esta é a pedra no nosso coração. Nós não precisamos odiar ninguém, irmãos. Se alguém está em engano, a gente tem que ter pena dessa pessoa. Porque é isso que Deus quer, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E porque é duro fazê-lo entender, é difícil, é complicado. O que nós como crentes fazemos? Nós oramos, nós intercedemos por eles, para que vejam, para que seus olhos sejam abertos, para permanecer no verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Mas um lado desejou apedrejar. Então, cuidado. Quando você for levado a ter um desejo de olhar com desdém, a odiar aquele grupo, a querer acabar com eles de uma vez por todas, dizer, gente, como é que essa gente ainda está aqui? Existe isso? E você odeia, tem até, nossa, quando passa, chega, fica arrepiado. Cuidado. Cuidado. Aleluia, porque em algum lugar, você ouvindo uma pregação, uma palavra, uma oração de alguém desse lado, você viu a glória de Deus. Você está encantado com essa narrativa, mas você sabe porque Deus permitiu você ouvir, você ver, você saber. Nós estamos entendendo o que Deus está falando conosco. Mas o outro lado, Estevão preferiu amar através do perdão. E esta é a resposta natural do Espírito em nós. Foi a resposta de Jesus e foi a resposta que o Espírito Santo naturalmente, porque ele habitava em Estevão. Capítulo 7 de Atos, versículo 60. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor! Ele estava vendo a glória, irmãos. Ele estava vendo Jesus. Ele já estava vendo o céu, Estevão, e ajoelhado antes de sair. Escute, irmãos, Estevão sendo apedrejado pelos seus irmãos. Ele grita.
grita com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, suas últimas palavras, ele adormeceu. Lucas capítulo 23 e 34. Dizia Jesus: Pai, na cruz, irmãos, na cruz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, o que nós aprendemos aqui? Um lado odeia, o outro geme. Quando eu olho para estes evangelhos, às vezes eu até me questiono, eu falo: será que não pode? Será que é assim, tal? Mas eu vejo avassalando, e o caminho que está levando é para longe daquele caminho que o evangelho de Cristo propõe. A minha resposta é clamar ao Senhor: tem misericórdia, Senhor, de nós, para que fiquemos de pé, mas destes, principalmente daqueles que estão sendo enganados, para que sejam abertos os seus olhos e vejam enquanto é tempo. Que Deus use a você, amado servo e serva do Senhor Jesus, para ser porta-voz desta verdade. Não é a nossa verdade. Às vezes, eu creio que você é exatamente como eu. A gente até queria ajustar esta verdade para passar melhor. Mas é a verdade dele e ela permanece. Tem mais uma coisa: ela vai permanecer sem mudar nada até o fim. Que Deus nos ajude a permanecer de pé, ensinando o mesmo evangelho, submetendo-nos ao mesmo Jesus da Bíblia e defendendo esta fé como Estevão fez até o fim. Amém.